Tratar sementes é como fazer um seguro. É uma forma de proteger o potencial genético da variedade que o produtor escolheu para plantar. É um trabalho preventivo que pode evitar a ação de pragas e doenças e proporcionar o estabelecimento do estande de uma lavoura, ou seja, o número adequado de plantas para determinada área. E com isso garantir o melhor desempenho da semente e a melhor produtividade na lavoura. No programa Técnica Rural de hoje, você vai saber como fazer o tratamento de sementes de soja, uma prática indispensável e cada vez mais aplicada nas lavouras brasileiras. Responda rápido. Em que ano começou a ser recomendado o tratamento de fungicidas nas lavouras brasileiras? Alternativa A, 1970. Alternativa B, 1981. Alternativa C, 1993. Daqui a pouco você vai saber a resposta. O tratamento de sementes previne a entrada e o estabelecimento de patógenos nas áreas de cultivo e tem grande importância no desenvolvimento de plantas vigorosas e sadias. É considerado uma medida de baixo custo e muito eficiente. Basicamente, o tratamento é feito com defensivos, como fungicidas e inseticidas. Para saber mais sobre o tratamento de sementes, nós fomos até a Estação Experimental Agrícola da BASF em Santo Antônio da Posse, no estado de São Paulo. A estação é credenciada pelo Ministério da Agricultura para a produção de defensivos em fase inicial e também pela CTN-Bio para o desenvolvimento de produtos relacionados à biotecnologia. A estação ocupa uma área de 110 hectares e, além das experiências a campo, o trabalho é feito em pelo menos 10 laboratórios, onde são desenvolvidas pesquisas e análises de produtos para combate de pragas e doenças nas lavouras. A nossa conversa foi com os agrônomos Alexandre Alves, José Mauro Guma e André Shinzato. Eles falaram sobre a importância do tratamento de sementes e sobre as opções disponíveis hoje no mercado. Tem um produto hoje no mercado que possui, além da proteção contra pragas e doenças, efeitos na fisiologia da planta. Hoje, na soja, segundo as principais pesquisas de mercado, em torno de 96% das lavouras recebem algum tipo de tratamento. O tratamento de semente industrial, ele dá de 100 plantas plantadas, 98 são exatamente plantadas no espaçamento correto. O tratamento de sementes reverte em produtividade no final das contas. E em se tratando desse assunto, nós fomos conhecer um produtor no interior de São Paulo que, olha, é um belo exemplo. João Carlos da Cruz é o nome dele. A propriedade fica em Buri, a 250 quilômetros da capital. Na safra 2015-2016, João foi o campeão de produtividade de soja aqui no país. Ele participou de um concurso organizado pelo SESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, que há 8 anos desafia os produtores a adotarem boas práticas para aumentar o rendimento. Na última safra ele topou, se inscreveu e conseguiu colher acima de 120 sacas por hectare num talhão de 10 hectares. A média nacional é de pouco mais de 48 sacas. Para ter uma alta produtividade, a gente depende de um estande de plantas produtivas ideal. Então, realmente, o tratamento de semente é de extrema importância. Na última safra, João plantou soja em uma área arrendada de 310 hectares. No espaço que reservou para ser analisado pelo concurso, semeou 600 mil sementes e teve germinação de 520 plantas, com espaçamento de 50 centímetros entre linhas. Ele fez o plantio cruzado e diz que se preocupou muito com o manejo fitossanitário. Conseguimos fazer com que essa população de plantas associada a um solo muito bom, a um trato cultural adequado, que nós fizemos tanto para proteger as plantas contra pragas e doenças e também uma área que nós fizemos um manejo de fertilidade diferenciado para atender aquilo que a gente estava almejando, que era uma produtividade alta para a competição do SESB. Agora vamos à resposta da pergunta que fizemos a você no início do programa. Perguntamos em que ano começou a ser recomendado o tratamento com fungicidas nas lavouras brasileiras. Se você respondeu a alternativa B, 1981, você acertou. Fazer o tratamento de sementes requer planejamento e muita atenção, como recomenda o agrônomo José Mauro Guma. O importante é que o produtor tenha a consciência de que no momento do plantio ele já deve estar com essas sementes tratadas, né? Então isso prevê um planejamento, uma antecipação, buscar os produtos adequados, né, para esse tratamento.
e que chegue no momento da implantação da lavoura, o seu foco seja apenas a implantação da lavoura. É importante que ele esteja sempre em contato com algum consultor técnico, um engenheiro agrônomo, com a revenda da região, para que ele busque principalmente os produtos que têm registro para a cultura da soja. Isso é importante porque hoje nós temos uma gama de produtos, uma gama de oferta e que muitas vezes o produtor pode estar utilizando um produto não adequado para o tratamento das sementes e o resultado, consequentemente, vai ser de perda, né? É importante ainda, segundo o agrônomo, observar as características dos produtos usados para o tratamento. Dê preferência aos que apresentam baixo volume de cauda e boa adesão às sementes. Prefira também os produtos que já tenham a mistura pronta de inseticidas e fungicidas na composição. E lembre-se, o tratamento agrega valor à semente. Um investimento baixo quando comparado ao custo total de uma lavoura. De 3 a 5% o tratamento de semente é o que vai representar o tratamento. Então a gente tem um baixo investimento perante ao total da lavoura, porém com um retorno para o produtor muito alto, porque a partir dali ele vai estabelecer a lavoura dele num número de plantas adequadas. Se ele não fizer esse tratamento, ele corre o risco de não ter aquela população adequada e todo o investimento que ele fez num material genético de alto custo, com alto potencial produtivo, ele não obter o resultado esperado no final. Bom, você já viu qual é a importância e os benefícios do tratamento de sementes. Daqui a pouco você vai saber como o procedimento pode ser feito. Mas antes, responda rápido. O tratamento de sementes não tem efeitos sobre a fisiologia das plantas. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Já já você vai saber a resposta. Antes de começar o procedimento para tratar as sementes, você precisa saber como a contaminação ou o ataque de pragas acontece. A explicação é do agrônomo André Chisato, que relaciona também os principais causadores do problema. Quando a gente fala em doenças, nós temos basicamente 3 grupos de doenças. O primeiro grupo são aquelas que são transmitidas via semente, ou seja, a semente vem doente do campo de produção e ela vai transmitir essa doença para o campo futuro de produção de grãos, ok? Então, dentro desse grupo, nós temos aí doenças como Cercospora, Fusarium, que são bastante importantes, antracnose, tá? Então, essas doenças, você tem que evitar elas, fazer a proteção para que não ocorram problemas de população e de danos em produção lá na lavoura. O segundo grupo é de doenças que a gente chama de doenças de grãos armazenados, ou seja, essa semente pode vir sadia do campo de produção de semente, mas durante o armazenamento podem ocorrer fungos nessas sementes que vão também dar prejuízo aí em germinação e vigor dessas sementes, ok? Dentro desse grupo, os principais são Penicillium e Aspergillus. E o tratamento de semente com um bom fungicida vai fazer a desinfecção desses fungos na semente. O terceiro grupo de doenças que são protegidas aí pelo tratamento de semente são doenças de fungos que já estão presentes no solo, né? Então, como, por exemplo, Rhizoctona e Pythium, são exemplos dessas doenças que vão causar também um dano na planta quando ela está ainda em fase de muda ou em fase de desenvolvimento nova, e ela vai causar o tombamento e a perda de população e estande, e consequentemente em produtividade dessa lavoura também. Em relação às pragas, já é de conhecimento de todo produtor o quanto a pressão é grande nas lavouras brasileiras, não é? Maior ainda, então, é a necessidade de fazer o tratamento de sementes. A principal praga hoje é a elasmo, a lagarta elasmo, e ela então é uma lagarta que ela vai se alimentar do colo da planta logo após a germinação dessa planta, e aí ela vai causar morte e, consequentemente, menor população de plantas no campo na lavoura. Nós temos uma segunda praga que em algumas regiões é muito importante também, que se chama coró, popular coró, né? Então são larvas de besouros que ficam
embaixo do solo e vão se alimentar das raízes das plantas recém-estabelecidas. Então também o tratamento de semente é muito importante para fazer essa proteção das raízes na fase inicial contra o coró. Além da proteção contra pragas e doenças que podem derrubar a população de plantas ou diminuir o vigor, o tratamento com produtos adequados tem efeito na fisiologia da planta, como o melhor enraizamento, o arranque inicial mais rápido e a germinação mais uniforme. E não é só, pode ter ação sobre uma das principais pragas da soja, os nematóides. A planta vai ficar mais resistente ao ataque do nematóide, sem a necessidade de se usar um produto específico somente para o controle de nematóide. Então você tem um produto que é inseticida, fungicida, como efeitos fisiológicos, ele vai ajudar na questão de germinação, estabelecimento de plantas, um arranque inicial mais rápido, um bom desenvolvimento de raiz e essa supressão ou indução de resistência a nematóides. Você já entendeu a importância de fazer o tratamento de sementes, não é? Neste bloco falamos sobre os cuidados com a origem dos fungicidas e inseticidas que você vai usar e quais as principais pragas e doenças que o tratamento pode evitar. No próximo bloco você vai saber como fazer o tratamento. A forma mais comum ainda é na fazenda, mas a tendência é de que o procedimento seja industrial. Os detalhes a gente explica já já. Hoje o assunto do Técnica Rural é tratamento de sementes. Na primeira parte do programa falamos sobre a importância de fazer o tratamento e você conheceu os resultados numa propriedade campeã de produtividade da soja. Hoje você vai saber como fazer o tratamento. Ainda há pouco perguntamos a você se a afirmação "o tratamento de sementes não tem efeitos sobre a fisiologia das plantas" era verdadeira ou falsa. Bom, depois de ouvir a explicação do especialista no bloco anterior, você já descobriu, não é? Essa afirmação é falsa. O tratamento de sementes favorece o enraizamento, o arranque inicial de plantas e deixa a germinação mais uniforme. Além disso, usando produtos adequados, o tratamento pode causar supressão sobre os nematóides. Nós fomos até o Rio Grande do Sul para ouvir um outro profissional PhD no assunto. Ricardo Ballardini é pesquisador do Instituto Fitos e doutor em Culturas e Ciências do Solo e Patologia Vegetal. Ele diz como os fungicidas e inseticidas atuam para proteger a semente. Primeiro, no caso dos fungicidas, eu tenho uma série de patógenos, fungos, dentro da semente e que no processo de entre semeadura e emergência, esses fungos que estão na semente, eles passam para a plântula que está se estabelecendo. Então, o tratamento de semente, nesse momento, ele vai reduzir o que a gente chama de transmissibilidade, ou seja, se um fungo tem lá 5% de patógeno na semente, o fungicida atua nesse 5%, ele vai controlar 80%, então vai virar um fator inexpressivo. Então a importância é essa, reduzir os patógenos presentes na semente. No caso dos insetos, é dar proteção da plântula, impedindo que os insetos vão atacar principalmente raiz e colo da planta. O doutor lembra ainda que cada inimigo, podemos dizer assim, ataca de um jeito. É importante entender como isso se dá. Nós temos que separar um pouquinho a questão fungo, inseto e nematóide. No caso de fungo, eu tenho muita importância do fungo dentro da semente. No caso de inseto e nematóide, eles estão externos. Então o produto ele vai se distribuir na raiz, na plântula e vai fazer com que esse ataque do inseto e do nematóide seja restringido. O tratamento de sementes é feito basicamente de duas maneiras. Uma é o chamado tratamento on-farm, que é quando o produtor faz todo o procedimento na fazenda. Existem várias formas para se fazer o tratamento de semente na fazenda, desde fazer o tratamento em sacos de semente, em betoneiras ou em máquinas que podem ser fornecidas pelos fabricantes ou revendedores. Um ponto que se deve prestar muita atenção é em relação a EPI,
usar os corretos EPI, equipamentos de proteção individual, para se evitar qualquer problema de toxicidade, fazer em um local seguro em relação à exposição do produto ao meio ambiente e também armazenar essa semente de uma forma em local fresco, longe do sol e bem protegido. A outra maneira é conhecida como tratamento TSI, ou seja, tratamento de sementes industrial. É um tratamento feito por produtores e revendedores de semente, onde ele faz esse tratamento em grandes máquinas e já entrega essa semente tratada para o produtor. Já já nós vamos falar com outro especialista sobre essa modalidade de tratamento. Mas antes, o agrônomo André Shinzato lembra que um aspecto importante é a distribuição uniforme dos produtos nas sementes. Você pensando em proteção contra doenças, você precisa ter um bom recobrimento da superfície de todas as sementes. E quando você pensa, em controle de pragas, o importante é você ter uma distribuição uniforme da quantidade de ingrediente ativo por semente e, consequentemente, por planta lá na lavoura. O critério para avaliar se o tratamento é bem feito pode ser visual. Veja a diferença nessas amostras. Tem exemplos de um tratamento mal feito, onde você percebe algumas sementes com muito produto e outras com quase nada de produto. E quando você tem um tratamento bem feito, você vê a uniformidade de coloração e distribuição desse produto na semente. É importante que se siga as recomendações do fabricante do produto em relação a doses. Hoje no Brasil se adota a dosagem por quilo de semente e também a dosagem por quilolitro de produto por hectare. Então ambas são viáveis, o importante é que se siga a recomendação do fabricante. Muito bem, já vimos que um aspecto importante então é a distribuição uniforme dos produtos nas sementes, para se obter eficiência no tratamento. Mas não é só. Um erro comum ainda é o uso de produtos que não são indicados para sementes. Isso pode acarretar problemas depois. Existem produtores que fazem produtos que são, por exemplo, inseticidas foliares no tratamento de semente. Isso não é correto porque você não tem o registro e também porque a formulação de um produto foliar é completamente diferente de um produto de tratamento de semente. O produto de tratamento de semente ele vai conter inertes em sua fórmula que vão ajudar a segurar e a reter mais esse tratamento na semente, coisa que o produto foliar não oferece porque ele não foi desenvolvido para esse fim. Pode ser uma economia que saia cara no final porque você não vai estar fazendo a proteção correta dessa semente, que vai te prejudicar em estande de plantas, em população e, consequentemente, em produtividade. Responda rápido. Qual tipo de tratamento de semente é mais usado nas lavouras brasileiras? Alternativa A, 70% é o tratamento on-farm. Alternativa B, 70% é o tratamento industrial. E alternativa C, 50% de cada. Já já você vai saber a resposta. O engenheiro agrônomo Alexandre Alves explica como é o processo do tratamento de sementes industrial, o conhecido TSI. Depois que a semente chega no CTS, no Centro de Tratamento de Semente, ela passa por todo um beneficiamento e desse beneficiamento a gente vai ter uma máquina que consegue pesar exatamente a quantidade de semente que vai cair num bol que gira para esse tratamento. Depois que ele faz esse tratamento, ele vai passar por uma moega, ele já faz o ensaque com o Big Bag, né, que são sacos de 1000 quilos, ou também com uma ensacaria convencional de 40 quilos. O engenheiro ressalta ainda outro benefício para o produtor que usa semente tratada na indústria, o ganho de tempo. Ele tem a comodidade de colocar essa semente direto da plantadeira, o que confere para ele mais tempo, mais uma janela maior de plantio, que ele não vai ficar gastando tempo fazendo o tratamento, além do que vai ter menos funcionários para fazer esse tratamento. O tratamento de sementes industrial conta também, como dizem os especialistas, com uma tecnologia a mais em relação ao tratamento on-farm. Além dos defensivos, são usados no processo os polímeros e os pós-secantes.
O engenheiro agrônomo Alexandre Alves destaca a diferença que essas substâncias fazem no tratamento. Além da questão de plantabilidade, fluidez, liberação gradual, a gente também tem uma questão que a barreira física. A barreira física ela consegue o mantenimento desse ingrediente ativo que vai ter uma performance melhor em campo. Qual é a função dos polímeros? É te dar aderência do produto, espalhamento do produto, ele te dá uma condição que imite um pouco aquele efeito do grafite, ou seja, ele permite que haja uma fluidez da semente na caixa de semeadura. Então existem vários benefícios que os polímeros acabam trazendo. Ainda há pouco perguntamos a você, qual tipo de tratamento de sementes é mais usado nas lavouras brasileiras? Se você respondeu alternativa A, 70% tratamento on-farm, você acertou. No Brasil, apenas 30% das sementes são tratadas industrialmente. Mas, segundo os especialistas, há uma tendência de aumento desse percentual, principalmente pela praticidade e segurança ao produtor, que não precisa manusear os produtos químicos na fazenda, e também ao meio ambiente. No programa Técnica Rural de hoje, nós vimos o quanto é importante fazer o tratamento de sementes para garantir a proteção da sua lavoura e a produtividade no campo. Vimos também que é preciso atenção na compra do produto certo, devidamente registrado, e no processo de tratamento, principalmente quando é feito na propriedade. Siga sempre as orientações do fabricante dos defensivos e consulte um profissional qualificado. Este foi o procedimento adotado pelo produtor campeão de produtividade de soja no Brasil esse ano. No início do programa, o João contou pra gente como fez para produzir mais de 120 sacas por hectare na última safra. Um dos fatores foi o tratamento de sementes. João fez até uma comparação interessante, que fica inclusive ainda mais fácil da gente entender a importância de fazer o tratamento de sementes. Quando a gente compra um belo carro, a gente primeiramente pensa em fazer o seguro, né? Então a gente adquire uma semente que a gente não pagou barato por ela e vamos colocar de qualquer forma. No solo encontra-se patógenos, insetos que logicamente vão tirar a viabilidade produtiva dessa semente. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então o tratamento de semente é de suma importância. O nosso programa termina por aqui. Ficou com alguma dúvida? Mande pra gente pelo WhatsApp. Anote aí, 11 98524 0073.